Galerinha do meu Brasil varonil, olha que horror esse batom, esse trem que eu passei na minha boca. Então, eu tô aqui fazendo meu lanche na noite, indignada com uma situação e queria saber da opinião de vocês que estiverem assistindo esse vídeo sobre uma história que eu vou contar para vocês. No final do vídeo, depois deixem os seus comentários. Era uma vez uma mulher que se casou com 26 anos e teve um filho com 28 anos. Essa mulher se casou com um homem que aparentemente era responsável, provedor, cuidador e que amava ela, tá? Passado 2 anos desse casamento, esse homem começou a se perder na questão profissional e ficou desempregado, não achava trabalho. A esposa, né, solidária, quando casou, o marido tinha orientado ela que por amor e união, pela aliança do casamento, tudo que ela recebia, ela tinha que dar para ele, que tinha que existir conta conjunta e ele que administraria os recursos. Quando esse casal casou, por opção em conjunto dos dois, eles decidiram morar nos fundos da casa da mãe do marido. Por quê? Porque tinham feito um planejamento que em 5 anos guardariam dinheiro, afinal os dois trabalhavam, tinham uma renda adequada na ocasião, e em 5 anos conseguiriam a tão sonhada casa própria, que é o objetivo de muitos casais, né? Ocorreu que num período de 2 anos, 2 anos e meio, esse marido ficou desempregado e não se achava mais. E a esposa começou a prover a casa, com muita dó do marido, entendendo que na verdade ele tinha uma baixa autoestima. E essa mulher passou anos, mais de 5 anos, tentando organizar esse marido, por amor à família e por acreditar na família, que ele era inteligente, que ele tinha competência, que ele só estava se sentindo inseguro, mas que ele tinha todo o apoio. Enquanto isso, essa mulher ficou bancando tudo em casa. Passado de 5 a 6 anos, essa mulher teve um surto psicológico, porque ela via as amigas delas todas casadas, com os seus maridos, conquistando as suas coisas, e ela lá, sempre naquela luta, naquela batalha, naquela dificuldade, e nada, e morando nos fundos da casa da sogra. Ela sempre priorizou a educação do filho, correu atrás de bolsa de escola desse filho, para que o filho tivesse uma boa educação, apresentou, levou esse filho e até esse marido para a igreja, para
desenvolver fé, confiança, mais amor, porque esse marido, ele era uma pessoa muito crítica. Ele via defeito em tudo. Pois bem, se passaram por volta de 7, 8 anos. O pai dessa mulher, ele tinha um pequeno negócio que estava parado, que era uma fábrica de rodo. Essa mulher deu a ideia para esse marido, para que ele não ficasse parado, para que pegasse essas máquinas do pai dela, né? E começasse a produzir esses rodos e fizesse um trabalho de venda. Ela pediu a conta do trabalho dela, estruturou essa fábrica de rodo, abriu clientes e deixou essa fábrica pronta para esse marido. E como como tudo no Brasil, novos negócios, nova empresa, demora para você ter um retorno. Ela voltou a trabalhar, mas essa fábrica nunca deu, porque esses clientes que ela tinha aberto sempre compravam. Então essa fábrica, ela nunca deu prejuízo, mas era ele que cuidava. Ficou uma função para que ele não ficasse assim, até para ela, na autoestima dela. Puta, meu marido não faz nada da vida. O que meu marido faz? Um cara inteligente não faz nada. E ela fez isso. E essa fábrica durou mais uns 5, 6 anos. Só que ele só mantinha aqueles clientinhos ali, tipo assim, resumindo, entrava da fábrica R$1.500, R$2.000 por mês e era aquilo. E a mulher tinha que pagar todo o restante da casa. Nesse período, ela tinha um fundo de garantia dela. E era o sonho da vida dela ter uma casa própria. Ela foi lá e financiou um apartamento, deu como 100% de recurso, não apareceu o nome do marido na entrada do imóvel, porque o marido não tinha renda, não tinha fundo de garantia, não tinha nada. Como moravam nos fundos da casa da sogra, ela falou: a gente aluga o apartamento e ele vai se pagando. E com aquele valor do aluguel, o apartamento foi se pagando. No início ainda tinha que se desembolsar um pouco, isso foi em 2013. 2011 nessa história. Que esse casal comprou esse apartamento com o FGTS 100% da mulher, porque ele não tinha nada, zero. Ela que alugava o apartamento, cuidava via quem ia entrar no apartamento, fazia contratos particulares, enfim, administrava toda essa parte, trabalhava fora, cuidava do marido, da casa, do filho, instruiu o filho dentro da igreja. E resumindo a história, quando essa mulher estava com 37 anos, ela teve uma síndrome de pânico misturado com burnout e começou a fazer terapia. Foi quando, até então, ela era bem submissa a esse marido. Ela não podia passar batom vermelho, usar roupas muito apertadas ou coladas. Esse marido não gostava nem que ela conversasse muito com as irmãs. Ele ficava o tempo inteiro em cima e monitorava onde que ela estava, que horas que ela ia chegar do trabalho. Era uma verdadeira tipo prisão. Como ela acreditou sempre na família, ela achou que aquilo um dia ia passar. Chegou um belo dia, quando ela teve esse ataque de pânico, ela foi pro psiquiatra, entrou com um monte de remédio, começou a fazer terapia, e foi quando ela entendeu que na verdade ela tinha que começar a separar as contas, que o dinheiro que ela trabalhava era dela
mesmo ela tendo que pagar as contas da casa, e que ele, com as coisas da fábrica dele, que separasse e separaram as contas. Mas ela sempre teve que pagar luz, pagar mercado, comprar roupa pro filho, pagar a escola do filho, sempre foi responsável financeiro pelas coisas do filho e etc. Aí acho que o cara começou a se ligar, falou, pô, acho que agora a coisa aqui tá ficando meio preta, resolveu fazer Uber. Aí ele começou a fazer Uber e começou a entrar um dinheiro mais ou menos legal. O cara começou a ter uma autoestima um pouquinho melhor e aí resolveu fazer um curso para testar sistemas. Aí foi lá, pagou o curso, fora outros cursos que ele fez nesse período inteiro, que é a mulher que pagou. E aí achou um trabalho, começou a ganhar legalzinho, melhor, não passou 2 anos que ele estava nesse trabalho, o que esse cara fez? Pediu o divórcio. Pediu o divórcio, e aí como não estava legal o casamento, essa mulher também já estava de saco cheio, ela aceitou, falando que ela ficaria com o filho, mas que como a casa, eles acordaram que como a casa ali, mesmo tendo sido feito reformas e investimento dentro da casa, a casa tinha garagem, tudo dentro, tudo, uma casa normal. Jardim com roseira, cuidado, um monte de coisa. Eles acordaram que ela sairia da casa junto com o filho, no qual ele daria a guarda. O filho nessa época estava com 16 anos, no qual ele daria a guarda para ela 100%, pagaria uma pensão para que ela pudesse pagar um aluguel, porque o apartamento ainda não estava quitado e tinha inquilino. E o casal não queria prejudicar a vida também emocional do filho, que já passaria por um divórcio, mas tinha vivido todo aquele tempo naquela região, naquela escola, na igreja, enfim, decidiram isso. Ok, aconteceu dessa forma, a mãe e o filho saíram da casa, não passou 3 meses, esse homem pediu, eu não sei o nome, exoneração, sei lá o que é, e começou a dilubriar o filho e chamou e convenceu o filho a vir morar com o pai. Deixou essa mulher sem casa, pagando um aluguel de quase R$ 2.000 sozinha. Entrou com um processo no litigioso para dividir o apartamento em 50% e começou a fazer um inferno da vida dessa mulher. Resumindo, essa mulher já está divorciada há 2 anos por pressão psicológica e emocional. O filho foi morar com o pai porque ele alienou o menino de forma tão grande, porque ele passou anos controlando essa mulher. Imagine controlar o filho. O filho é fichinha, né? Resumindo, hoje ele continua morando na casa, que ficaram todos os móveis, praticamente todos os utensílios domésticos, tudo. Ele ficou na vida dele normal. Hoje esse homem ganha mais de 4 salários mínimos. Essa mulher tem que pagar pensão alimentícia para esse filho e ela teve que vender o apartamento. Hoje ela paga aluguel, paga pensão e paga plano de saúde do filho. E esse homem não dá sossego. Como houve nessa história, ele queria cobrar um aluguel, porque nesse meio tempo o inquilino saiu do apartamento
para que ela não pagasse aluguel, ela foi pro apartamento, ele não quis deixar ela entrar no apartamento, ela teve que entrar com o advogado falando que o apartamento era dela e que ela ia entrar sim. Ele entrou com um processo pedindo aluguel do apartamento para ela. E exigindo que todas as despesas do filho fossem custeadas por ambos. Resumindo a história, hoje ele está com o filho, recebendo pensão, recebendo o plano de saúde que o filho paga, todas as despesas médicas e de escola tem que ser dividido entre os dois. E essa mulher está desempregada e esse homem não abre mão de nada. E agora eu pergunto para vocês, se alguém tem alguma sugestão de como que essa mulher sai dessa situação. Eu preciso receber orientações para que eu possa ajudá-la, ajudar essa mulher e para que ela mantenha a sanidade dela e possa ter uma vida digna. Ah, detalhe, em um momento do processo, esse pai pediu para o Ministério da Família, da Justiça da Família, interditar solicitou por petição que o filho não visse mais a mãe, nunca mais, como se a mãe fosse uma delinquente qualquer, né? Então, se alguém tem um caso parecido com esse e tiver alguma orientação, algum advogado que possa ajudar nesse sentido, para que isso possa ser revisto. Essa mulher também deu muito, porque a vida inteira ela trabalhou registrada. Esse homem, ele dependia sempre, todos os atendimentos médicos dele foram sempre custeados pelo plano de saúde da empresa que a esposa trabalhava. E esse homem e essa mulher também fez aportes com os fundos de garantia dela no decorrer desses anos que ela trabalhou para antecipar os pagamentos desse apartamento. No final das contas, lógico, a justiça diz que quando você é casado com comunhão parcial de bens, tudo que é adquirido após o casamento é dividido em 50%. Agora, gostaria que vocês me falassem sobre o caráter desse homem. E se vocês pudessem me passar indicações de quem possa ajudar essa mulher a resolver essa situação e que a justiça seja feita de forma adequada, tá bom? Obrigado a todos que tiveram paciência de ouvir essa história. Ela é uma história real e essa mulher realmente precisa de ajuda, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos vocês.